Ele estava quebrado pela vida, mas ninguém imaginava quem iria ajudar. A chuva tinha começado cedo naquela tarde, mas ninguém nas ruas parecia notar. Apenas Daniel, parado no ponto de ônibus abandonado, tremendo dentro de uma camisa fina que não segurava nada do frio. Ele segurava uma sacola plástica quase transparente com um único pacote de biscoito barato dentro. Era tudo o que tinha para aquela noite. Cada carro que passava levantava respingos de lama, mas ninguém diminuía a velocidade. E aquilo doía mais do que o frio, mais do que a fome, mais do que o corpo cansado. A indiferença. A sensação de não existir para ninguém. Daniel caminhou devagar até o centro da cidade, tentando não pensar em nada. Mas pensamentos vêm mesmo quando a gente não quer. Ele lembrava da vida antes de tudo desmoronar. Antes da empresa falir, antes da esposa partir, antes dos amigos evaporarem. Lembrava de quando ele abria a porta para ajudar os outros. Hoje, ninguém abriria para ele. Quando os pés não aguentaram mais, ele parou diante da fachada imensa de um hotel luxuoso. Vidros limpos, mármore brilhante, carros caros entrando e saindo. O tipo de lugar onde ele um dia já jantara em datas especiais. O tipo de lugar onde ele jamais seria bem-vindo agora. Sentou-se na calçada, as pernas tremendo, o coração pesado demais para continuar em pé. A chuva batia no rosto como castigo e batismo ao mesmo tempo. Por alguns minutos, Daniel ficou imóvel, segurando os próprios braços para tentar se aquecer. Alguns hóspedes o olharam rapidamente e desviaram o olhar como se encarar fosse proibido. Outros franziram a testa, incomodados pela simples presença dele ali. Até que a porta giratória abriu e um homem de uniforme saiu, segurando um guarda-chuva. Daniel abaixou a cabeça, esperando ser expulso. Mas algo diferente aconteceu. O funcionário parou diante dele. Não bufou, não empurrou, não ameaçou chamar polícia. Apenas ficou ali, olhando para ele com uma expressão que Daniel não via há muito tempo. Preocupação. Senhor, o senhor está bem? A pergunta parecia simples, mas Daniel não ouviu isso há meses. O homem insistiu com a voz baixa e gentil. Está com frio, não é? Daniel tentou responder, mas sua garganta falhou. O funcionário então apenas disse, espere aqui, e entrou de volta. Minutos depois voltou com uma manta limpa, um prato com sopa quente e um copo de café fumegante. Daniel ficou olhando para tudo aquilo como se fosse impossível, como se não fosse para ele. Por quê? Conseguiu perguntar finalmente com a voz quebrada. O homem sorriu, triste. Porque um dia alguém salvou minha noite também. Daniel abaixou o rosto e chorou silenciosamente. Não era fome, não era frio, era o choque de finalmente ser visto. Ele comeu devagar, como se cada colher fosse um pedaço da esperança que julgava perdida. E ali, sentado na calçada, um pensamento tomou forma dentro dele. Um pensamento que mudaria tudo. Um pensamento que teria consequência no dia seguinte, quando aquelas portas se abrissem novamente. Daniel passou horas sentado ali, sentindo o corpo voltar aos poucos, enquanto o funcionário do hotel seguia trabalhando, olhando para ele sempre que podia. Não era piedade, era humanidade. Coisa rara demais hoje em dia. Quando a chuva finalmente parou, a noite já tinha virado madrugada e a cidade estava vazia como um quarto abandonado. Daniel permaneceu ali, abraçado na manta, como quem segura o último pedaço de esperança. O funcionário se despediu ao final do turno. Chamava-se Mauro. Não pediu nada em troca. Não fez perguntas demais. Não deu sermão. Só colocou uma mão firme no ombro de Daniel e disse, amanhã, volte aqui. Por favor. Daniel tentou sorrir, mas não conseguiu. Estava cansado demais para sorrir. Quando o dia amanheceu, ele ainda estava sentado no mesmo lugar. Não tinha para onde ir. A cidade acordava sem pressa.
mas ele sentia que algo dentro dele começava a se mexer, bem devagar, como um coração velho que tenta lembrar como bater. Ao meio-dia, voltou ao hotel, mas não para pedir, nem para receber. Voltou porque precisava olhar aquele lugar com outros olhos, agora que não era mais só um endereço dos ricos, mas o único ponto no mundo onde alguém ainda acreditava que ele existia. Entrou com passos curtos, cabeça baixa, tentando não chamar atenção, mas chamou, muito mais do que imaginou. O segurança do turno da tarde não reconheceu Daniel, ou melhor, reconheceu, mas da pior forma. Aproximou-se rápido, já com a mão preparada para empurrá-lo para fora, e disse sem pensar duas vezes: "Aqui não é lugar para o senhor." Daniel tentou explicar que estava esperando um funcionário que queria ver Mauro, que não estava ali à toa. Mas o homem não queria ouvir. "Saia, por favor. Não faça confusão. Nossa clientela não pode se incomodar." Cada palavra era um golpe. Cada frase era uma ferida aberta de novo. O segurança agarrou o braço dele e começou a empurrá-lo para fora. Não com violência de soco, mas com a violência mais cruel que existe, a de tratar alguém como nada. Foi nesse exato instante que uma voz surgiu atrás. "Largue ele!" A voz era firme, clara, cheia de autoridade. Era Mauro, mas não estava sozinho. Atrás dele vinha uma mulher jovem, bem vestida, com uma postura que dava para sentir mesmo à distância. Olhos atentos, expressão séria. O segurança soltou Daniel na hora. "O que está acontecendo?" ela perguntou. Daniel tentou abrir a boca, mas a vergonha travou a voz. Quem respondeu foi Mauro. "Ele não está incomodando. Ele está aqui porque pedi que viesse." A mulher observou Daniel com calma, como quem tenta enxergar além da aparência. "E por quê?" ela perguntou a Mauro. Ele respirou fundo antes de responder. "Porque ele precisou de alguém ontem, e eu fui o único que viu." A mulher ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, disse algo que Daniel jamais esqueceria. "Então ele será visto hoje também." E fez um gesto simples, mas que mudou tudo. Ela pediu que Daniel entrasse, sem interromper, sem hesitar, sem medo de olhares. Foi como se pela primeira vez em muito tempo alguém abrisse uma porta, não para expulsar, mas para acolher. Daniel deu um passo, depois outro, e atravessou aquela porta com o coração tremendo. Ele ainda não fazia ideia de quem aquela mulher realmente era, e muito menos do que ela sabia. Quando Daniel entrou no saguão, sentiu algo dentro dele quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Cada passo ecoava na mente como se despertasse memórias que ele havia enterrado há anos. Mauro ficou ao lado dele, firme, como se fosse a única âncora naquele mar de lembranças e dor silenciosa. A mulher que surgiu diante deles não parecia apenas uma funcionária. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de firmeza e compreensão que fazia o tempo parar. Ela pediu que se sentassem. Ninguém entendeu direito, mas ninguém se moveu. "Meu nome é Helena", disse ela, "e este hotel pertence à minha família." O silêncio caiu como um peso no ar. Daniel quase se levantou, temendo ter ultrapassado algum limite, sentindo que sua presença ali poderia ser uma intrusão. Mas Helena continuou, sem pressa, sem julgamento. "Eu fiquei sabendo ontem à noite. Mauro me ligou. Ele me contou sobre um homem sendo ignorado pelo mundo inteiro. Sobre alguém que ninguém olhou nos olhos, ninguém escutou." Ela respirou fundo, deixando que o ar entre as palavras carregasse a história. "Só que este hotel nasceu diferente. Surgiu porque meu avô, em um momento de desespero, recebeu ajuda quando ninguém acreditava nele. Ele prometeu que este lugar jamais seria construído sobre indiferença. Então ela olhou para Daniel, de um jeito que parecia atravessar o tempo e a dor. "Hoje, Senhor, o Senhor nos lembrou do que nos tornamos.
Mauro baixou a cabeça, emocionado. E por um instante, Daniel sentiu o peso de todos os anos de solidão se espalhar diante dele. Mas Helena não parou. Temos um quarto pronto. O senhor vai ficar aqui, sem pagar, sem prazo, até recuperar forças. Daniel tentou negar. Tentou dizer algo, mas as palavras não saíram, apenas as lágrimas. Não estou te oferecendo caridade, disse Helena firme. Estou devolvendo-te o que o mundo te tirou. Dignidade. E naquela noite, deitado em uma cama quente, sentindo pela primeira vez o conforto sem culpa, Daniel percebeu algo simples, mas profundo. Às vezes, tudo que uma vida precisa para não acabar é apenas um gesto. Um gesto que olha para você, que reconhece sua existência, que devolve a esperança que a dor tentou apagar. E naquele instante, Daniel entendeu. Ser visto, ser ouvido, ser lembrado. Às vezes, é tudo o que basta para reacender o que a vida tentou apagar. A fé de continuar, de viver, de existir.